Viva, sejam muito bem-vindos. É um dos jornalistas portugueses mais conceituados e premiados ao serviço do Jornal Público durante mais de 20 anos. Esteve em inúmeros cenários de guerra, da Argélia ao Afeganistão, da Chechênia ao Sudão, de Caxemira ao Iraque e à Síria, passando por virtualmente todos os palcos da chamada Primavera Árabe. O trabalho que fez pelo mundo fora valeu-lhe variedíssimas distinções, entre elas 3 prémios do Clube Português de Imprensa e o Prémio Gazeta de Jornalismo. Venceu também o Prémio Direitos Humanos e Integração da Comissão Nacional da Unesco, com uma série de reportagens a partir da China. Colaborou com publicações internacionais como a Harper's ou o New York Times e tornou-se símbolo em Portugal da corrente jornalismo literário, área em que de resto dá aulas na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Tem uma dezena de livros publicados, alguns deles também já premiados, e prepara-se para se aventurar no mundo da ficção. O convidado de hoje do TDM Entrevista é o jornalista, escritor e professor Paulo Moura. Muito obrigado por estar connosco. Costuma dizer, e estou a parafrasear, que gosta de sentir que está no sítio onde a história está a acontecer. É por isso que está de volta aqui a este lado do mundo? Sim, olá, obrigado pelo convite. Sim, perguntam muitas vezes porque é que eu gosto de ir para guerras, não é? É uma pergunta que me fazem muitas vezes, até às vezes estudantes de jornalismo, etc. Eu tenho feito muito reportagem em zonas de conflito e perguntam-me qual é o prazer que eu tenho em estar em zonas de violência e de guerra. E a minha resposta é mesmo essa, ou seja, eu não gosto de guerras. Aliás, quando eu acabei o liceu, o secundário, era obrigatório ainda o serviço militar e eu não fui porque sou objetor de consciência. Portanto, a minha filosofia não me permite ir a guerras e pegar em armas. Eu vou para esses cenários precisamente porque sinto que está a história a acontecer, ou seja, eu gosto de estar em locais onde as coisas estão a decidir, são momentos decisivos, ou que eu sinto como momentos decisivos, importantes na evolução histórica da humanidade e, portanto, sentir que é o centro do mundo, que não estou a perder nada. E, nesse sentido, a Ásia, neste momento, eu sinto que é o centro do mundo, que é a zona do mundo que me atrai, porque tem muito a ver com o futuro. E vem à procura da classe média em vários pontos-chave do continente asiático, não é assim? Sim, esta viagem teve esse ponto de partida. Sempre me interessou esta ideia da classe média, a ideia daquela classe que numa sociedade emerge da pobreza. Claro que o conceito de classe média é muito ambíguo em termos sociológicos, não é difícil de definir. Há uma classe média mais alta e uma classe média constituída por aquelas pessoas que saíram de um limiar da pobreza e de repente têm um tipo de vida que lhes permite ter algum tempo livre, algum dinheiro livre, e, portanto, ter uma vida desafogada e, portanto, poder preocupar-se com a arte, com a literatura, com os tempos livres, pensar no futuro também, dar uma educação aos seus filhos. É esse tipo de pessoas que é a base das sociedades modernas e que está a crescer enormemente em toda a Ásia, não é? Está a diminuir no Ocidente e a crescer na Ásia. Pensa-se que dentro de alguns anos a classe média asiática será mais numerosa do que no Ocidente. E, portanto, era essa classe média que eu queria encontrar, quais são as suas aspirações, os seus hábitos também, os seus projetos, sonhos, utopias para o futuro. Se são apenas utopias e sonhos egoístas, como muitas vezes se pensa, né? São pessoas que lutam por uma vida melhor para si e para as suas famílias, ou se têm um projeto de sociedade, se sonham uma forma de organização da sociedade política diferente para o futuro. É essa a minha busca nesta viagem, que já vai num mês e meio de viagem pela Ásia. E com este pressuposto, neste mês e meio, por onde é que passou? Bom, eu comecei por... as cidades foram escolhidas, grandes cidades na Ásia, cidades em crescimento muito rápido, que se tornaram grandes nos últimos anos, ou nas últimas décadas. Comecei por Bangalore, na Índia, precisamente por ser a Silicon Valley da Ásia, né? Portanto, ter essa ligação com essa modernidade e com esse novo mundo. Depois fui a Jakarta, na Indonésia, Manila, nas Filipinas, Ho Chi Minh City, no Vietnã, Seul, na Coreia, Hong Kong, e agora em Macau. Isto é uma série de trabalhos que vão ser publicados já em livro. Sim. Isto é um projeto à partida para fazer um livro, portanto, em princípio não tenciono escrever muitas reportagens para ir a publicar em jornais ou periódicos, mas é com o objetivo de sair um livro que tem um apoio da Fundação Nomad, que é uma fundação portuguesa, portanto, que apoia e vai editar o livro. Portanto, com esta ideia, o livro será uma narrativa de viagem. Portanto, não é um trabalho sociológico, não é um estudo propriamente científico, digamos, é uma narrativa da minha experiência, da minha viagem, das minhas impressões,
das pessoas com quem eu fui falando, que fui encontrando, e as pessoas também que eu procurei, não é? Porque na viagem eu tenho muito essa perspectiva da escrita de viagem, que nós não devemos... hoje em dia não faz muito sentido viajar como turista para escrever as nossas impressões, porque as coisas já estão todas sabidas, as pessoas já viajaram, as pessoas têm o Google Maps, se quiserem ir aos sítios, não é? Portanto, se nós queremos ter uma narrativa de viagem, a chamada literatura de viagem, tem de ter alguma coisa de novo, alguma coisa de pesquisa do viajante que possa trazer alguma informação, alguma reflexão sobre o nosso mundo diferente para os nossos leitores. Dizia há pouco que não se trata naturalmente de um estudo científico, tem muito a ver com estas suas impressões que nascem também de um estudo e de pessoas que procurou. Em termos de impressões, o que é que mais impacto teve em si nesta viagem? Sim. É difícil dizer, porque há coisas que vieram de encontro, de facto, ou corresponderam às minhas expectativas, outras não. E há coisas contraditórias, coisas muito contraditórias, não é? A pessoa ou seja, num trabalho deste género, a pessoa vem à procura de uma conclusão, não é? De alguma conclusão, alguma coisa que se possa dizer de concreto sobre a viagem. Isso é muito difícil, porque as coisas parecem contraditórias. Eu tenho falado com muitas pessoas, em cada sítio onde chego, falei com muitos escritores, com muitos artistas, com escritores de ficção científica. Há muitas pessoas que pensam sobre o futuro, não é? E aí falei desde artistas plásticos, que têm uma visão futurista até das cidades, a própria evolução das cidades, até escritores de ficção científica, que têm visões loucas, utópicas ou distópicas sobre o futuro, não é? Uma conclusão à partida, rápida, ainda muito prematura talvez, é de que talvez esta classe média que eu venho à procura não exista, não é? Ou seja, uma classe média ainda em formação e que de facto, ou pelo menos essa utopia que eu procurava, não a encontrei. Encontrei várias tentativas. Houve um escritor na Indonésia que me disse: se vem à procura da utopia na Ásia, veio para o lado errado do mundo, porque a utopia é um conceito europeu. Na Ásia não existe a ideia de utopia em si, na própria tradição literária e filosófica. E, portanto, aqui não há utopias. As pessoas não sonham com utopias. As pessoas sonham com o seu próprio futuro. Com a sua própria liberdade, ou seja, é uma utopia individual e, portanto, nesse sentido não existe utopia. Por outro lado, encontrei tentativas de construção, como em Jakarta, ou uma cidade que existe em Seul, que foi construída de raiz para ser um exemplo de modelo de cidade do futuro, sustentável, totalmente eletrónica e computerizada, e que está a ser um fracasso porque as pessoas vivem num tédio imenso e ninguém quer viver lá, e a própria cidade, o projeto está interrompido, não se consegue construir porque não há investimento, porque a ideia de uma cidade utópica é uma ideia extremamente enfadonha. Nesta viagem não passa pelo interior da China, porquê? Não, porque eu fiz uma viagem para o interior da China, de facto, há alguns anos, e esta é um pouco o complemento, ou seja, é um pouco das expectativas, das ideias que foram germinando dessa outra viagem que nasce este projeto. Designadamente esta ideia de procurar a nova classe média. Nesse projeto de viagem, foi uma viagem que eu fiz durante um mês, sozinho, pela China, sempre por terra, portanto, de comboio e de autocarro, fiz 9.000 quilómetros pela China. E era um pouco também à procura desta nova classe média, ou seja, esta grande movimentação que houve na China nas últimas décadas, de pessoas que saem das aldeias para as cidades para trabalhar nas grandes fábricas. Na China, a classe média é ou não mais palpável em comparação com estes países à volta? O crescimento, o nascimento e o crescimento e a afirmação da classe média é ou não mais Eu acho que sim, na China é mais evidente este fenómeno, não é? Nos outros países há nuances, há alguns em que as coisas estão a avançar mais rapidamente, outros, como as Filipinas, por exemplo, em que é difícil detectar ainda. Há uma classe alta e uma classe muito pobre, não é? Há grandes diferenças sociais, e é difícil detectar esta nova classe média. Como na China, de facto, se vê isto. Na China é a maior movimentação humana de sempre da história da humanidade, não é? Estas centenas de milhões de pessoas que saem para as cidades. E são pessoas que têm salários muito baixos, não é? Segundo padrões ocidentais, mas que têm o suficiente para ter um telemóvel e provavelmente um carro pequeno e, portanto, aspirar a um tipo de vida melhor. E isto transmite a um grande sentimento de otimismo na China. Portanto, na China, isso foi muito me impressionou na China. Nós, no Ocidente, temos como dado adquirido que existe esta crise universal, não é? Estamos em crise e o futuro é negro. E na China não existe isso, apesar da vida da maior parte das pessoas ser pior, em termos objetivos, do que no Ocidente. Mas as pessoas vivem um grande otimismo. Eu pergunto pela crise e pergunto, mas qual crise? Estamos a falar de quê, não é? As pessoas veem o futuro como algo melhor,
com melhores perspectivas do que o passado ou o presente. O futuro para os nossos filhos é algo promissor. E isso na China é muito claro e transmite-se até ao próprio poder político, etc., né? Da China, o grande otimismo da China e do crescimento do país. Isto foi um périplo pela China há cerca de 6 anos, do qual nasceu uma série de reportagens. Uma delas chamava-se Revolução, a Revolução virá do campo. Quer explicar um bocadinho este título? Tem a ver com as tensões sociais no mundo rural que existem? Sim, tem a ver precisamente com este crescimento das cidades, com a grande pressão imobiliária, da construção e ou seja, do confisco de terras que havia. Portanto, várias pessoas com quem eu falei, algumas lideraram até movimentos de protesto na altura, de que foram a Beijing protestar perante o governo com isso. Dos quais não se soube muito fora da China e, se calhar, ainda menos dentro da própria China. Pois, imagino que não, que isso não é algo muito noticiado, mas é um movimento muito forte, de que eu me apercebi. E essa frase, aliás, é dita por alguém na China, portanto, que a revolução virá do campo. Nós estamos muito atentos às cidades, às grandes cidades que crescem na China, mas é no campo que há as maiores tensões. Precisamente por isso, porque há um equilíbrio que está a ser perturbado, há esta pressão, conjuntamente com problemas de corrupção, etc., e também com o sentido um pouco ambíguo do sentido de propriedade, né, na China, e, portanto, muitas pessoas que estão a ser expropriadas das suas terras para a construção das grandes unidades fabris e residenciais, e isso gera um movimento de grande contestação no grande interior da China rural. Podíamos continuar neste tema, mas temos muitos outros em cima da mesa. Gostava de falar também um bocadinho sobre o seu mais recente livro, lançado no ano passado, que se chama Casa em Mossul, e que resulta do seu trabalho, da sua experiência em Mossul, no Iraque, capital que foi a capital durante algum tempo do Estado Islâmico. Como é que foi esta sua experiência no Iraque, numa altura em que o Estado Islâmico já parecia estar com os dias contados? Sim, isto foi no verão passado, e eu fui precisamente para Mossul na data em que a cidade estava a ser libertada, entre aspas, ou seja, quando ainda decorriam os últimos combates entre o Estado Islâmico, as forças do Estado Islâmico ainda estavam presentes, ainda dominavam uma parte da cidade, designadamente em Mossul Ocidental, mas havia combates e a maior parte da cidade já estava libertada pelas forças iraquianas com o apoio internacional. Portanto, eu achei que esse era o momento, o único momento em que eu podia estar mais próximo do Estado Islâmico. Eu sempre tive, até porque tenho feito muitos trabalhos de reportagem sobre esse tema no Médio Oriente e sobre o fundamentalismo islâmico e os mujahideen radicais, e, portanto, tinha uma grande curiosidade de me aproximar do Estado Islâmico. Que fenómeno é este, destas pessoas, designadamente jovens, até ocidentais, que aderem ao Estado Islâmico e que acreditam naqueles ideais? Mas sempre achei muito difícil um jornalista aproximar-se do Estado Islâmico, porque não era permitida a entrada de jornalistas, né? Os que entraram foram decapitados ou correram-lhes muito mal a vida, não é? Ou alguns que aproximaram-se, mas converteram-se ao Estado Islâmico e, quando falam, já estão convertidos. E, portanto, há ali uma zona em que não se consegue entrar e não se consegue perceber esse fenómeno. Chegou a ter a vida em risco? Sim, a pessoa tem sempre, há sempre momentos mais ou menos, mas há momentos em que nós às vezes nem chegamos a perceber bem que estivemos em risco e só mais tarde é que nos apercebemos. Mas eu estive, de facto, a viver numa casa, e daí o título do livro ser uma casa em Mossul, porque era a minha casa, em Mossul Ocidental, numa zona onde ainda estavam a decorrer os combates. Portanto, eu vivi lá nessa altura, onde havia Estado Islâmico na zona antiga da cidade, né, perto da mesquita, e onde havia zonas libertadas, e, portanto, todo o meu trabalho foi falar com as pessoas, estar nestas zonas, com a cidade totalmente destruída e ainda em combates, nesse período. Portanto, é a narrativa desse período. Testemunhou em primeira mão aquilo que referi há pouco, a questão de muitos dos apoiantes e militantes e combatentes do Estado Islâmico serem ocidentais, convertidos, insatisfeitos e convertidos a um fanatismo religioso? Sim. Num tipo de trabalho destes, nós quando fazemos, eu já estive em vários cenários de guerra, né, como repórter, e uma das características desse trabalho é que nunca se consegue estar nos dois lados ao mesmo tempo. O jornalista está com uns ou com outros, não se pode estar com uns e depois agora vou ali falar com o inimigo e volto. Portanto, este fenómeno, temos que estar com uns ou com outros, e, portanto, isso condiciona muito a forma como escrevemos, porque tendemos a aproximar-nos da posição daqueles com quem estamos. Nesse caso... Já agora, só para perceber melhor, e o lado de que estava era das tropas regulares? Eu não estava com tropas nenhumas, portanto, mas estava numa zona, digamos, libertada, ou zona onde já não estava sob o controle do Estado Islâmico. Os combates decorriam ali perto,
concreto, mas a zona onde eu estava não estava sob a autoridade do Estado Islâmico já, porque se tivesse não podia, era impossível estar lá. E falei com muitas pessoas, muitos combatentes do Estado Islâmico, mas todos já na condição de prisioneiros, não é? Ou seja, quando nós falamos com eles são prisioneiros e, portanto, estão numa posição em que os seus depoimentos já não são muito válidos, não é? Pelo menos para mim, como jornalista, eu tendo a fugir dessas situações, ou seja, o depoimento dado por um prisioneiro com uma arma apontada à cabeça e sabendo que não pode ser livre de dizer o que quiser, não é? É um depoimento que para mim já não tem muito valor. Daí a dificuldade é a pessoa se aproximar, um jornalista se aproximar da realidade do Estado Islâmico enquanto ela está viva, não é? Enquanto ela existe. É uma aproximação possível, mas de facto que não é total. E, portanto, eu não falei com nenhum combatente do Estado Islâmico enquanto ele estava a combater com o Estado Islâmico. Já falei com ele já depois deles serem prisioneiros e, portanto, já estarem numa posição de inferioridade. Ainda assim, quais é que são as memórias mais fortes desta temporada que passou em Mossul? Sim. Bom, foi muito forte desde o princípio. A começar pela temperatura, que era uma média de 52, 53 graus, até eu estar numa casa esta casa onde eu estava a viver, a minha casa em Mossul, que me foi prometido que poderia viver lá, em Mossul Ocidental, mas só dormi dentro de casa a primeira noite, depois puseram-me fora de casa e tive que dormir cá fora, com uma temperatura à noite mais fresca, de 47 graus, e eu não percebi ao princípio porque é que isso acontecia, depois percebi que era porque eu não podia estar no mesmo espaço que as mulheres da família, né? Portanto, tinha que estar fora. Mas estar fora, no pátio, que de facto era o estábulo dos cavalos, punha-me numa posição de perigo, porque se algum elemento do Estado Islâmico soubesse que eu estava ali, um estrangeiro ali, era apetecível para ser raptado e pedir um resgate. Então, todo aquele tempo que estive ali, estive em pânico permanente de ser raptado. Conseguia dormir? Não conseguia dormir. Por isto e por a temperatura e os mosquitos e os cães selvagens e os cavalos, etc. Portanto, dormir... Não, dormir depois, quando sair de lá. Diz que o Estado Islâmico é uma das realidades mais difíceis de compreender do século XXI. Porquê? É porque, apesar de depois desta experiência, eu me ter aproximado um pouco, ou seja, ter compreendido... Nós conseguimos compreender muitas vezes os fenómenos quando identificamos algo que é parecido connosco, algo que também é nosso, não é? E não olhamos para eles, ou para as pessoas, ou para os países, ou para as culturas, como o outro, como algo totalmente diferente. Que é o que nós tendemos a ver com o Estado Islâmico, é algo radicalmente diferente de nós. É alguém que mata por prazer de matar, alguém que quer morrer, que acredita que vai para o céu se morrer e, portanto, não tem medo da morte, não é? E alguém que adota, por exemplo, a escravatura como lei, não é? O Estado Islâmico adotou a lei, uma lei antiga, muçulmana, da escravatura como lei atual, e, portanto, as pessoas tinham escravos e isso era considerado legal. Ora, isso é algo aparentemente incompreensível para um ocidental. Como é que alguém faz isto e como é que os tais jovens ocidentais também sentem apelo por isto. Mas depois de estar lá, depois de falar com muitas pessoas que apoiam o Estado Islâmico, pessoas que supostamente não apoiam, mas que, de facto, em Mossul a maior parte da população apoiou o Estado Islâmico quando eles chegaram, nós conclui-se que, afinal, eles não são tão diferentes. Ou seja, no Ocidente existem fenómenos idênticos. Todo esse... voltar à religião ligada à política, por exemplo, é algo que está a acontecer no Ocidente. Voltar a uma tendência para o autoritarismo, para um conservadorismo radical, também está a acontecer no Ocidente. Portanto, esse fenómeno do Estado Islâmico é uma espécie de equivalente no mundo muçulmano a todos estes fenómenos também de regresso ao autoritarismo que existem também aqui no Ocidente. E acha que são fenómenos que estão ligados? Eu acho que sim, essa tendência é universal. Estamos no próprio Ocidente e muitas das pessoas, a grande parte das populações que vivem em países ocidentais, democráticos, estão a deixar de compreender o valor da democracia e da liberdade. As pessoas tendem a dar mais valor à segurança, ao valor da segurança, do que o da liberdade. Estão dispostos a abdicar da liberdade, da privacidade, etc. Grandes valores que vêm desde o Iluminismo e da Revolução Francesa e que são valores constituintes integrantes da nossa civilização, e as pessoas parecem dispostas a abdicar deles em nome de uma segurança, de uma maior prosperidade, que é algo que nós vemos muito também, às vezes, na mentalidade asiática, não é? É uma das coisas que também eu encontro depois aqui em muitas classes médias da Ásia. Se há alguma característica que as pessoas me têm, de facto, comunicado, é uma maior simpatia pela autoridade, não haver tanta preocupação do confronto, não é? As sociedades ocidentais são muito confrontacionais. As pessoas vivem... O próprio sistema político vive do confronto, não é? Entre a oposição e os governos, e o próprio sistema alimenta-se muito do confronto. Na Ásia, as pessoas desvalorizam isso e valorizam mais os consensos. Ou pelo menos
aparentemente esse discurso predomina. E, portanto, isso é um valor que tende a ser apelativo no Ocidente também. Lançou também recentemente, há poucos anos, Depois do Fim, crónica dos 25 primeiros anos da Guerra das Civilizações. Este é um título que tem aqui um metatexto, joga com a teoria do fim da história e a teoria da Guerra das Civilizações, preconizadas há cerca de 25 anos também. Com tudo isto que disse, chega-se facilmente à conclusão de que ao fim da história não chegámos certamente, mas será que estamos na Guerra das Civilizações? Pois, esse livro resulta é um pouco uma narrativa feita a partir de hoje, há 2 anos, quando foi publicado, das minhas experiências nas guerras dos últimos 25 anos, como repórter, que de facto fiz cobertura, quase sempre com o Jornal Público, de quase todas as guerras, que vêm desde 1990, quando começa ao público e quando eu começo também o meu trabalho de repórter, e que é precisamente o momento em que há a queda do Muro de Berlim e da União Soviética e, portanto, se falou do fim da história, não é? E essa crença e essa teoria de que a partir daí entraríamos numa época de prosperidade e de paz. Ora, isso notoriamente não aconteceu, não é? Portanto, começa um novo período de violência e de guerras e quase todas, pensado a partir de hoje, ligadas de alguma forma ao radicalismo islâmico e confronto com o Ocidente, não é? Todas as guerras onde eu estive, no Iraque, no Afeganistão, no Sudão, na Chechênia, depois as primaveras árabes, tudo isso, o Islão está sempre envolvido e parece um pouco como substituto do comunismo, como antagonista do Ocidente. Portanto, esse fim da história é um título irónico e que pretende contar aquilo que se passa depois do fim da história, que de facto não é de todo o fim da história, portanto é um período de grande violência, mas que de facto marca um período diferente. Começa aí um período diferente da história humana e que, de alguma forma, podemos caracterizar como uma guerra de civilizações, apesar de eu também achar que isso também é uma ironia do meu título, porque, de facto, eu não reconheço civilizações que se possam opor hoje em dia. Que civilizações é que existem? Né? Nós sabemos que o mundo islâmico e o mundo cristão e ocidental interagiram ao longo da história mutuamente e, portanto, acabam por se misturar como civilização. E se pensarmos no Oriente também, não é? Ou seja, basta andarmos... Se pensarmos que na Ásia é uma civilização também alternativa que está a começar a crescer, basta andarmos pelas grandes cidades da Ásia para ver que estão cheias de centros comerciais com marcas ocidentais, a Hermès, a Gucci, que são marcas do Ocidente e, portanto, não são marcas do Oriente. Ou seja, a cultura do Oriente englobou a cultura do Ocidente. Portanto, não se pode falar de guerra de civilizações, acho que é um absurdo histórico. Mas é um pretexto usado para se fazer guerras, isso sim. É uma ficção criada para poder alimentar conflitos e guerras movidas por outros interesses. Guerras que têm acompanhado de muito perto ao longo das últimas décadas, sobretudo naquele período de 23 anos em que esteve no público. São trabalhos longos, reportagens de fôlego, que exigem um grande investimento por parte dos meios de comunicação social, situação que é cada vez mais rara neste momento, em Portugal também, mas não só. Sim, sim. Muitos dos trabalhos que eu fiz durante todos esses anos, e designadamente essas grandes reportagens em que eu acompanhava conflitos durante meses, não é? Na guerra da Líbia, por exemplo, eu estive 3 meses seguidos e várias vezes isso aconteceu, acompanhando o conflito em profundidade. Ora, isso hoje em dia é muito difícil, os jornais já não investem nesse tipo de reportagem, em Portugal, mas um pouco em todo o mundo, né? Haverá meia dúzia de grandes canais de televisão com muito dinheiro que ainda fazem isso, mas mesmo esses, cada vez menos. Basta dizer que agora, quando eu estive em Mossul, por exemplo, no Iraque, neste acontecimento muito importante, né? A guerra do Estado Islâmico no Iraque, em Mossul, que eu saiba, era o único jornalista que estava lá na altura, portanto, não havia outros jornalistas, muito menos jornalistas freelance, como eu era. Portanto, hoje em dia, este tipo de trabalho é inviável em termos económicos, não é rentável nem para um freelance e para um jornal também, uma grande órgão de comunicação também não considera que seja rentável em termos financeiros e, portanto, não apostam nisso. Portanto, cada vez vai ser mais difícil termos esse tipo de testemunhos, de repórteres no local, a darem-nos conta de uma forma isenta e profunda, inteligente e muito pessoal, às vezes, dos acontecimentos. Foi por isso também que saiu do público? Sim, também por isso. Ou seja, por um lado, porque foi também uma etapa da minha vida profissional e que eu queria experimentar outra, não é? Trabalhar mais como independente, como freelance, que eu estou a fazer agora. Mas, por outro lado, aquilo que foi possível durante um período, de facto, já não é mais. Ou seja, hoje em dia já não é compensador para alguém que quer fazer o tipo de jornalismo que eu faço,
que não é escrever notícias, nem é estar sentado na redação a ouvir os telex de agências, nada disso, ou fazer telefonemas. Eu quero ir para os sítios, quero ter a experiência das coisas e escrever de forma profunda e alongada, né, com tempo e com espaço sobre as coisas, e isso já não tem lugar nos jornais hoje em dia. Portanto, o que nos resta é a internet, e que é uma possibilidade ótima para poder desenvolver esses testemunhos, mas depois há o livro. O próprio suporte livro, hoje em dia, acaba por estar menos em crise do que os jornais periódicos, né? Portanto, eu, neste momento, a minha esperança é essa, é que o livro possa ser um veículo para esse tipo de trabalhos. Mas, falando de jornalismo, como é que olha para esta realidade e que soluções é que poderão ser uma resposta a este fenómeno? Pois, eu isso não sei, não tenho respostas, né? Se tivesse, abria um jornal. É muito difícil. De facto, não há dúvida que há uma grande crise, e é uma crise que é irreversível, né? Um certo tipo de jornalismo. A crise tem a ver com os modelos financeiros, como sabemos, que não permitem que os jornais existam. Isso é originado pelas novas tecnologias, por uma série de motivos. Mas a verdade é que a imprensa, os meios de comunicação social tradicionais estão em crise, ainda não desapareceram, mas, quer dizer, a crise faz-los recuar em termos de qualidade, não é? O problema é esse, é que à medida que uma crise financeira se instala, o primeiro afetado é a própria qualidade jornalística e, portanto, isso depois vira-se contra os próprios meios de comunicação, ou seja, eles depois vão acabar por entrar em crise porque se tornam maus, não é? E porque fazem mau jornalismo, porque cedem à facilidade, cedem também às pressões, etc., económicas, etc., políticas, etc., deixam de ser independentes realmente e, portanto, acabam por eles próprios perder a sua razão de ser. E, portanto, estamos num momento charneiro em que as coisas vão ter que mudar de alguma forma. Não houve desinteresse pelo jornalismo da parte dos públicos, sabemos que as pessoas querem informar-se, não é? E leem muita coisa, mais do que alguma vez, leram, ouviram, em termos de informação, mas não através dos meios tradicionais, sendo que os meios novos também não têm ainda garantias de isenção, de seriedade, de qualidade, etc., que permitam às pessoas distinguir o trigo do joio e saber. E, portanto, acho que o futuro do jornalismo terá de passar muito por aí, por ser marcar a diferença e haver certas marcas que se vão impor como dignas de confiança, né? E as pessoas saberem que, apesar de haver muita informação, mas que há algumas marcas de alguns órgãos de comunicação, ou até alguns jornalistas individualmente, que podem ser uma garantia de confiança. E passa também por apoios públicos? Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso nos últimos tempos, que de facto as próprias regras do mercado já não são suficientes para garantir a existência do jornalismo. Se considerarmos que o jornalismo é um negócio, ele então poderá ter que acabar, como tantas outras atividades acabaram, né? Profissões que acabaram, como sabemos, e não há nada que as possa salvar. Se considerarmos que o jornalismo é um serviço público e que é necessário a uma sociedade democrática, a certa altura alguém vai ter que o salvar, não é? E é aí que, e se não é o mercado a salvá-lo, vai ter que haver outros métodos, como fundações, organizações, as próprias empresas que se organizem para criar fundos de apoiar o jornalismo e o próprio Estado. Portanto, os próprios Estados, a certa altura, pois se consideram uma obrigação apoiar as artes, quando elas são consideradas de utilidade pública, não é? Mesmo que não sejam rentáveis em termos comerciais, o jornalismo é pelo menos tão útil como as artes, não é? E, portanto, nesse sentido, acho que faz todo o sentido e é preciso apoiar o jornalismo, claro, com todos os cuidados que é preciso ter de não interferência, etc., de garantir um jornalismo independente, mas terá que passar pelos apoios públicos. Muito bem, Paulo Moura, estamos a chegar à reta final desta entrevista. Como disse no início da entrevista, prepara-se para se aventurar no mundo da ficção. O que é que nos pode adiantar? Bom, ficção é algo que eu sempre sonhei fazer, mas nunca tive tempo, não é? Porque sempre estive demasiado ocupado a escrever jornalismo e sobre a realidade. Mas é uma forma, para mim, eu vejo isto como uma forma de também escrever sobre a realidade. É uma outra abordagem. Há muita coisa, muitas experiências, muitas pessoas que eu conheci, muitas situações em todo este meu percurso como repórter pelo mundo, que eu nunca pude escrever, nunca pude explorar devidamente em termos da escrita jornalística. E, portanto, é material que eu tenho e que tenciono tentar desenvolver de outra maneira, com outro Ir para além do jornalismo literário,
por outras palavras. Sim, é completamente diferente. Eu estou a ter a experiência agora, que estou a escrever ficção, de que de facto é muito diferente. O jornalismo literário não deixa de ser jornalismo e, portanto, tem todas as características, toda a preocupação de rigor com a verdade, etc., de cruzamento das fontes, tudo que o jornalismo convencional, ou até mais, não é? A ficção não, é a liberdade absoluta e não é essas obrigações e, portanto, o tipo de escrita, o tipo de atitude quando se escreve é muito diferente, é um grande desafio. Mas, para mim, é uma forma também de escrever e de tentar compreender a realidade. Será sempre isso. Vamos ter novidades ainda este ano? Sim, em princípio. Este livro sobre a Ásia deverá sair em maio, junho, editado pela Nomad. Como é que se vai chamar? Em Portugal. Deve ser ainda não, As Cidades do Sol. É uma analogia com A Cidade do Sol, que é um livro de uma utopia famosa do Tommaso de Campanella, e, portanto, tem a ver com esta ideia da utopia, as cidades onde pode estar a nascer a utopia. E depois, mais para o final do ano, o livro de ficção. Muito bem, cá ficamos então à espera. Paulo Moura, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.